Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você for. Boa noite, meus irmãos. Escuridão da noite, A paz do Senhor, apaga o seu passado. que a graça, que a paz de Jesus Cristo esteja comigo e com você em nome de Jesus. Que tenhamos hoje uma boa palavra, que o Senhor venha nos ajudar e que hoje nós possamos aprender um pouco mais do Senhor. Boa noite você que está aí comigo, vamos junto em nome de Jesus. Para ouvir uma palavra nessa noite fria, né? Mas Deus vai nos ajudar, o Senhor vai nos abençoar e vamos ter uma horazinha aqui juntos em nome de Jesus, né? Como a música disse aqui para você, Ele não desiste de você. E essa é a maior verdade do mundo, né? Deus não desiste de mim, de você. Amém? Então que hoje nós possamos ter uma boa palavra em nome de Jesus e que o Senhor venha nos ajudar o tempo todo. Amém? Sejam aí todos bem-vindos, para a glória de Deus. Estamos aí todo mundo junto, né? Igreja missionária, templo fechado, igreja aberta. E alguns irmãos ficam me perguntando que dia nós vamos abrir, porque a igreja Y está aberta, a X também. Nós vamos abrir no tempo de Deus, meu irmão. A gente precisa ter muita sabedoria. Nossa igreja é pequena, os irmãos vão se aglomerar.
Esse negócio que o irmão não vai dar a paz do Senhor, que não vai pegar na mão, não sei se eu acredito que não vai não. Então enfim, vamos esperar um pouco. Na hora que a gente tiver um pouco mais de segurança, a gente vai estar de novo juntos para a glória de Deus. Mas aprende uma coisa comigo hoje em nome de Jesus. Se Deus disse para nós, fica em casa, fica em casa. Eu vejo o ímpio mais prudente do que o crente. Eu tenho visto a prudência no ímpio que não deveria ter, mais do que nós que somos cheios do Espírito Santo. Tem cristão que ele ia na igreja uma vez por mês. Agora está cobrando todo mundo que ia toda semana, 2 vezes, a voltar. Então tem muita gente que precisa entender o que Deus tem para nós de verdade. Precisa esperar. Porque agora é hora da gente esperar o que está acontecendo. Ninguém ainda sabe. Ninguém ainda entendeu o que está acontecendo. Então não somos nós que vamos ficar loucos, desesperados para ir para a igreja agora, né? Porque nós já conhecemos a verdade, irmãos, né? E nós estamos cheios dela. Agora é hora de você colocar para fora tudo aquilo que você aprendeu com Deus. Amém? Fica esse breve relato aí. Na hora que a igreja missionária tiver de abrir, ela vai abrir, né? E nós vamos seguir a nossa vida. Se nós vermos que não vai dar para abrir, a gente não vai abrir. Então vai ser simples assim, né? Então não adianta a gente ficar desesperado. Ah, eu tenho que resolver o problema do ministério e tal. Ah, eu preciso fazer isso, aquilo. Ah, eu preciso agora ensaiar. Ah, agora eu preciso ter uma palavra. Não, agora você tem que ficar em casa quietinho, esperando o problema passar. Você tinha que ter feito, você já tinha que ter feito até aquele dia que nós paramos. Você não fez, agora é hora de você ficar em casa e esperar o Senhor te retornar. Amém? Assim será o dia que o Senhor vai nos buscar, né? Então assim, lembre disso em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Para a gente ficar bem esperto nisso aí, tá? Sei que os dias são bem difíceis, conturbados, complicados, então é hora da gente esperar. Sai correndo não, se a gente correr para mais nada, né? Morador de rua está sendo cuidado, né? Os irmãos que têm dificuldade com a alimentação nós estamos levando para ele, outros estão ajudando. Agora é hora, meu irmão, de você apenas confiar em Deus, olhar para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro, né? Então, em nome de Jesus, olha para o céu. Hoje eu vi um videozinho de uma pessoa que diz assim: olhe para o céu. E deve olhar para o céu, olhar para o Senhor. Diz a Bíblia que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Tem muita gente olhando para sua vida financeira, sua vida psicológica, sua vida profissional, olhando para até a sua vida ministerial, mas não é isso não. O Senhor mandou você olhar para o alto, que é de lá que te vem o socorro, né? Então assim, a gente precisa entender isso para a glória de Deus e confiar em Deus, amém? Vamos confiar no Senhor, vamos esperar em Deus, porque é Ele que vai nos dar o socorro, né? Amém? Então em nome de Jesus nós queremos hoje dizer para vocês que para a glória de Deus nós precisamos ser prudentes, amém? Como a Bíblia diz, insistentemente, prudentes como a serpente, prudente. Então seja prudente em nome de Jesus, seja firme no nome de Jesus, amém? Se nossos irmãos estão saindo para a rua, se eles estão colocando a cara para bater, deixam eles ir, não somos nós que vamos. Igreja missionária não tem minha autorização para ficar na rua, ficar aí correndo risco à toa, amém? Não é isso que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para servir Ele em espírito e em verdade, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para você em 2 Timóteo, capítulo 4, bem rápido, amém? Para a gente não perder muito tempo. Tem muita gente que fala assim, mas podia começar de novo. Não, é 1 horinha mesmo, meu irmão. É só para dar um gostinho, para todo mundo ficar com saudade, né? A gente aqui parar, a gente escuta tanta coisa, né? A gente escuta assim, porque o fulano vai sair da igreja, porque o ciclano está indo para não sei aonde. Meu irmão, olha aqui para mim, confie em Deus, espere em Deus. A igreja missionária tem 17 anos, com um monte de gente saindo, um monte de gente entrando, um monte de gente voltando, outros indo embora.
A gente é assim, tá cheio de gente que ele não para aqui nem ali. É assim a vida do cristianismo. E se ele tem esse entendimento, não vá com Deus. Nós não podemos parar de servir o Senhor. Amém? Então não preocupe com o fulano que está indo. Ah, pastor, porque o fulano vai te largar, queridos. Vamos seguir. Aqui, o seu pastor já está calejado com isso. Então vamos caminhar e servir o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Eu dei um tema para ela e falei assim, que na era da cegueira espiritual é difícil achar o trilho de Deus. É difícil. Às vezes a pessoa é pastor, a outra é líder, a outra fez teologia. Mas Charles Spurgeon, ele diz que o pecado e o inferno estão casados. Spurgeon vai dizer que eles estão casados. E que somente o arrependimento pode fazer esse divórcio. Então tem muita gente que, por mais que seja isso ou aquilo dentro da igreja, vive em pecado, todo errado, seguindo pessoas que o seguem, estão indo para um buraco. Então o fato de ser líder ou não nos coloca na condição de seguir. Nós precisamos saber quem nós estamos seguindo. Por isso o Senhor diz que nós precisamos ser prudentes como a serpente. Amém? Lembre-se disso. Então andam junto pecado e inferno. E a única possibilidade de fazer esse divórcio é o arrependimento. Amém? Então lembre-se disso, Billy Graham diz que a cruz, ela não é atraente, porque ela não patrocina você, A cruz, ela mata você. Não é verdade? Agostinho diz que o homem é aquilo que ele ama. E Agostinho diz que o homem ama a verdade até que a verdade o ilumina. Mas quando essa verdade começa a confrontá-lo, ele começa a odiá-la. Nós precisamos entender isso hoje, para a glória de Deus. No tempo da cegueira espiritual é difícil achar o trilho de Deus. Então não fique cego hoje, em nome de Jesus. Ouça o que o Senhor Deus tem para você. Em 2 Timóteo capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, irmãos, que diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e com todo o ensino. Porque virá tempo, presta atenção, em que não suportarão a sã doutrina, mas dando coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as suas aflições, pois virá dias difíceis. Faça a obra de um bom evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Amém? Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite, que não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair transformados por esta palavra em nome de Jesus. Amém? Hoje, essa palavra que eu quero trazer para você é um relato, amém? Muito mais um relato, do que uma teologia pronta e até eficaz. Mas uma teologia libertadora. Para que você entenda que se nós deixarmos as nossas vistas hoje tampadas para a verdade, nós então iremos entrar à cegueira espiritual. E a cegueira, depois que a gente entra nela, a gente fica difícil voltar ao trilho. Quando a gente vive uma mentira, o tempo todo a gente se apega àquela mentira e fica preso a ela. A gente fica preso a dogmas, a gente fica preso a regras, a gente fica preso a ideologias, a gente fica preso a questões humanísticas, ficamos presos àquilo que o outro entende e esquecemos da verdade. E a verdade, em algum tempo, ela vem nos questionar, e quando ela nos questiona, como diz o nosso amigo Agostinho, a gente rompe com ela, porque a verdade é chata demais quando ela me confronta, como ela me diz que eu estou em pecado, indo na direção errada. Ela me diz, então, coisas que eu não quero ouvir, Então a verdade não é boa para mim nessa hora.
né? Então isso não é uma igreja que Deus sonhou. Deus não sonhou com uma igreja cega, Deus não sonhou com uma igreja sem espiritualidade. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele escolheu homens ao seu próprio entendimento. Ele não foi aos teólogos, ele não foi aos letrados, ele foi aquele povo que ele achou que ia andar com ele, aquele povo simples, mas que iam andar sem questionar. Repete isso para você: andar sem questionar. A gente questiona demais o reino de Deus, a gente questiona demais o movimento do cristianismo, a gente questiona demais as coisas do próprio Deus, né? Quando essa Bíblia, ela não traz para mim algum movimento de ganhar alguma coisa, ela não serve para mim. E o que nós vemos é uma igreja que a cada dia vem morrendo nela mesmo, né? Porque, como diz Billy Graham, né? A cruz, ela não veio fazer um patrocínio para você, ela veio foi te matar. Ou seja, não é fácil o evangelho, né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas aquele que vencesse essas aflições, que chegasse até o final, herdaria então o reino dele. Então hoje Jesus vem trazer para você: quantos de nós estamos vivendo uma cegueira? Quantos de nós estamos presos adentro de nós mesmos? Quantos de nós estamos olhando para o pastor Marcelo e falando: que bobagem, a igreja tem que abrir mesmo, né? Quantos de nós estamos passando sobre uma irresponsabilidade para viver uma tal responsabilidade irresponsável? Não sei se você entende esse trocadilho, mas a verdade é que a gente tem verdades e que não costuma passar por cima delas, porque é a minha verdade, e a sua verdade, cidadão, não serve para ninguém. A sua verdade é um naufrágio próprio, é um naufrágio seu, e ela não vai mudar a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém e que muda a minha vida e a sua é a verdade do Evangelho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sou, bem? Ou seja, se eu sou, ele está dizendo: eu sou a verdade. Por que nós queremos viver a nossa verdade, a verdade dos outros, as outras verdades? Se nós temos tudo isso escrito aqui, ele disse aqui para nós hoje, né? Tu seja então sóbrio em tudo, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista. O que um evangelista faz? Ele anuncia o Senhor para toda criatura, não é isso? Cumpra bem o teu ministério. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: seja sóbrio. Seja sóbrio. Olha, ele diz aqui mais assim: olha, aqueles homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas, voltando a copo com água, copo com aguinha, voltando à terra de Israel, voltando a um monte de lugares, voltando ao sepulcro de Jesus, porque se eu não for na terra de Israel eu não sou crente, né? Billy Graham diz assim que o cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar. Isso que Billy Graham diz, que não tem nenhuma cinza para se condoer, ele não tem nenhum morto para adorar, porque Jesus já ressuscitou e ele está vivo para sempre. Então, Billy Graham, quando ele diz isso, né, que o cristianismo não tem tumba para visitar, é que nós não precisamos ir aonde Jesus andou. Nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós, e esse Espírito Santo, ele nos move a lugares maiores, a lugares melhores, aonde nós possamos entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Muitas pessoas, né, deixam de viver uma verdade para viver a sua própria verdade, o seu próprio interesse, o seu próprio desejo, aquilo que a sua vida ou a sua carne ou os seus posicionamentos entendem que é certo. Eu vou fazer isso porque é minha vida, ninguém tem que falar nada. Pelo contrário, a sua vida não é sua. Jesus disse: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, meu irmão, as pessoas vão se colocando em ambientes conturbados e começam a dar lugar às fábulas, ouvindo palavras que não mudam nada, porque a terra de Israel não pode mudar nada para você, não passa de terra, né? O Monte Sinai não pode mudar nada para você, mas não, meu irmão, Jesus está dentro de você. O Deus que falou com Moisés no Monte Sinai está dentro de você, falando com você o que você precisa ouvir. Mas eu preciso, pastor, eu preciso da aguinha do Rio Jordão. Eu não preciso da água do Rio Jordão, não. Você
Você não é um cego espiritual, pelo contrário, você está no trilho de Deus, e quem está no trilho de Deus não fica, querido, perturbado com o que está acontecendo. Ele não fica, querido, voltando a lugares de onde ele saiu. Ele não fica sonhando ou desejando os lugares de onde ele veio, não. Ele está olhando sempre para frente, porque o alvo é Jesus, a glória de Deus. E como nós falamos hoje aqui, nós estamos olhando para o céu, porque é de lá que me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Então, querido, pelo amor de Deus, de dar lugar à sua verdade, porque a sua verdade não serve para nada. Nada. Agora não é hora da gente dizer às pessoas o que nós achamos. Nós precisamos dizer às pessoas o que Deus acha. E o Senhor está dizendo, o tempo está chegando dos verdadeiros adoradores me adorarem em espírito e em verdade. Mateus 24 vai dizer mais ou menos essa coisa, né? Jesus falando, olha, nos dias que estão para vir serão dias conturbados, dias difíceis, dias que vocês terão lutas, dias complicados. Nesse tempo muitos se escandalizarão, olha, trairão-se mutuamente, odiarão uns aos outros, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Mas ele disse assim, que é de quase todos, porque o resto, meu irmão, estará glorificando o nome do Senhor. Porque por mais que o diabo tente, ele não vai conseguir derrubar a igreja de Jesus, porque aquele que tem o Espírito Santo como autor, consumador da sua fé, ele é o tempo todo fervoroso, ele é o tempo todo pentecostal, ele é o tempo todo aquele homem, aquela mulher que ora para o alto e confia no seu Senhor. Este homem, essa mulher que confia no Senhor, não dá mau testemunho, não fica olhando para trás, não fica remoendo, não fica chorando pelos que não querem caminhar, não fica pelejando com aquele que não quer te ouvir. O Jesus que nós viemos anunciar aqui essa noite, ele diz para nós, caminhe, fique firme em mim, porque eu sou o seu caminho, eu sou a sua verdade. Para de entender o que você quer entender, para de achar o que você quer achar. O mundo é aflição, o mundo é difícil e os dias são conturbados. Verão dias, meu irmão, que a sua riqueza não vai mudar nada. Verão dias que o seu posicionamento na sociedade não vai mudar nada. Verá dias, meu irmão, que nós seremos perseguidos pela causa, seremos partidos ao meio. Jesus mesmo, ele disse que nós seríamos perseguidos. Escuta isso aí, ó. Levantar Sião, nação contra nação, reino contra reino, terremoto. Todas essas coisas são apenas o princípio. Então vos hão de entregar para ser atormentados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está dizendo para mim e para você em Mateus 24 que esse é o dia que a igreja precisa entender que está vindo para ela. Onde que você não entendeu isso, meu cidadão que está me ouvindo? Onde que você não ouviu que os dias serão difíceis, conturbados? Onde que você não ouviu que será dias de problemas, de lutas? E nesta hora você não pode estar cego espiritualmente. Se o irmão do lado colocou a capinha do super-homem, deixa ele ali, ó, bater as asinhas. Você, meu irmão, está debaixo de disciplina, você está debaixo de obediência, e a sua autoridade espiritual diz para você, fique em casa e deixe o anjo da morte passar. João Calvino diz assim, Deus não envia ninguém ao inferno. Todos já nasceram destinados a ele. O que Deus faz é apenas retirar alguns de lá. Esse é o nosso amigo João Calvino que diz. É isso, meu querido. Você já foi tirado de lá. Você está na maravilhosa luz. Você está dando glória. Você está adorando. Você está chorando na presença do Senhor. O Senhor tem usado você para expulsar demônios. O Senhor tem usado você para orar pelos enfermos, para fazer culto fúnebres. O Senhor tem usado você para dar boas palavras, para postar na sua rede social textos
bons para postar na sua rede social, coisas que agradam o Senhor. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você aqui essa noite, que você, querido, não pode ficar cego nesse momento conturbado. Uma coisa que um cego tem espiritualmente é teimosia. Ele é teimoso. Faraó, você lembra como o Faraó era teimoso? Deus colocava e mexia só na teimosia com ele, porque ele era teimoso por natureza, não é isso? Ou seja, Faraó, mesmo com todas as lutas e com todas as pragas, ele teimava em não libertar o povo, não é isso? Por quê? Porque Deus cutucava na teimosia dele, ele ia lá e falava assim: eu não vou soltar, porque todo mundo que é cego espiritualmente é teimoso. Teimoso, tá cheio de teimoso dentro da igreja, fora da igreja, ou seja, bate no peito e fala que vai fazer acontecer. Eu tô vendo aí esse vírus que veio aí, né, que tem sido uma luta para o mundo, né, um negocinho que a gente nem vê. Ele vem, ele destrói famílias, ele destrói histórias, né, com poucos dias, querido. Olha aqui para mim, querido, você que tá batendo no peito, colocando capinha do Super-Homem, colocando capinha da Mulher Maravilha, para, meu irmão, começa a se humilhar, entra diante da potente mão do Senhor, fala assim: oh, misericórdia, me livre desse mal, Senhor, eu não vou desobedecer, eu vou ficar aqui firme no Senhor, porque eu não quero descer a sepultura, agora eu tenho uma grande obra para fazer. Deus está dizendo para você, então obedece. Porque teimoso, querido, ele é cego espiritualmente, ele não consegue enxergar o que Deus tem para ele. Sim ou não? Por quê? Porque o Senhor está dizendo que a maioria da igreja é de gente teimosa, é de gente que não aguenta a verdade, é de gente que não aguenta uma correção. Hoje o pastor tem que pensar 3 vezes para falar com o irmão que Deus mandou falar com ele. Aqui não, meu irmão. Aqui não, seu Dada, aqui não. O que Deus está dizendo para mim e para você, querido, é que você precisa ser corrigido pelo Senhor. E glória a Deus que você está sendo corrigido, e eu pelo Senhor, porque significa que Ele nos ama. Então, querido, quando Deus te corrigir, engole o choro. Seja firme, seja forte. Fala: eu não sou teimoso não, Senhor. Se o Senhor falou, eu vou me humilhar. Agora, se você é desse crente, querido, que precisa de uma fantasia para ser crente, que precisa, querido, disso ou daquilo para falar que é crente, que precisa disso ou daquilo para provar que é homem de Deus, querido, você está enganado, querido. Você está enganado. Se você não ouviu o Senhor mandar você ir, não entre na cova dos leões. Se você não ouviu o Senhor dizendo para você, pode entrar lá na fornalha acesa, não entre lá. Porque se você entrar sem a permissão de Deus, você será comido pelos leões e morto pelas chamas. O Senhor diz, meu, através da tua palavra: não tentará o Senhor teu Deus. Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça arredar o pé daqui. Então, meu querido, para de ser teimoso. Para de ser teimoso. Segunda coisa que esse cidadão cego esse cidadão que está cego espiritualmente, ele é egoísta. Ele só olha para o umbigo dele, ele só pensa do jeito dele, não enxerga os outros. Ele não tem aquela palavrinha mágica que todo mundo está usando aí, né? Bonita, né? Alguém lembra ela aí para me falar aí, né? Vamos ver aí se vocês aí vão participar dessa igreja. Aquela pessoa que não enxerga os outros, só olha para dentro dele, né? Ele só volta os olhos para dentro dele. Tudo é do jeito dele, no tempo dele, né? Ou seja, que ele está cheio de gente assim, não está? Mateus 16, 22 e 20, Mateus 16, versículo 22 diz assim, olha para você ver. Versículo 22 e 23 diz assim, olha: Pedro tomou parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Isso de modo nenhum te acontecerá. Quando Jesus falava da morte dele, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse assim para Pedro: olha isso, meu irmão, olha isso. Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Querido, quem olha para dentro do seu próprio eu só quer vantagem para você mesmo. O que Pedro estava dizendo: Senhor, você é filho de Deus, você precisa passar por isso não. Jesus foi repreendeu, ele falou: para trás de mim, Satanás. Tu não pensa nas coisas de Deus, tu pensa nas coisas do homem. Nós somos assim, nós queremos levar vantagem em tudo. Deus está dizendo para você que hoje, para de ser egoísta. Para de ser egoísta. Para de ser egoísta. Nós precisamos hoje treinar muito mais o amor ao outro, o relacionamento ao outro, tratar bem aquele outro, não é isso? A Bíblia ensinou a gente todo o tempo isso, todo o tempo, em todo o tempo.
E hoje nós estamos aqui olhando para você. Quantos de vocês se preocupam com a causa do seu irmão, com a causa do outro? Quantos de nós aqui, na verdade, tem muita gente querendo ir para a igreja para cultuar ele mesmo? Para viver a rotina da sua religião, quando na verdade ele não tem nada de Deus, está zero de Deus. E fica esse papo, Deus está dizendo para você: eu não te chamei para viver uma vidinha sua não, eu te chamei para você não ter teimosia, para você não ter egoísmo, né? A palavrinha que eu estou falando aí que ninguém falou é resiliência. Hoje o mundo colocou ela aí com uma palavra tópica, né? A verdade é que Jesus o tempo todo foi resiliente, mostrou para nós o tempo todo essa condição e nos ensinou de uma maneira, de uma palavra diferente. Ele falou assim: ó, ame o seu irmão, amai-vos uns aos outros, resiliência. O tempo todo Jesus disse: se coloque no lugar do outro, o tempo todo, meu irmão. O tempo todo, Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: se você estiver cego espiritualmente, você, querido, vai naufragar e levar muitos com você, porque a sua mentira, ela acaba tomando uma proporção enorme. Por isso que a gente vê um monte de crente idólatra, um monte de crente com a correntinha do Espírito Santo. Nós vemos um monte de crente com a gargantilha não sei de quem. Eu vejo um monte de crente passando vergonha nesse reino de Deus. Por quê? Porque ele não consegue colocar no lugar do outro, ele não tem empatia. Eu estou te chamando, meu irmão, essa noite, nessa era da cegueira espiritual. Eu sei que é difícil. Nós colocamos muito no colocar o dedinho na ferida do outro. Nós adoramos jogar uma pedrinha no telhado de vidro do outro. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar assim: eu não tenho nada para te oferecer. Porque a própria palavra diz que o Senhor olhou o céu, a terra do céu, ele olhou a terra e não viu um justo sequer. Precisamos colocar no lugar do outro, olhar para o outro e parar com a nossa teimosia, parar com o nosso egoísmo e colocar a empatia no negócio. Amém? Como diz aí o nosso irmão. Precisamos ser um homem e uma mulher que faz a obra de Deus com uma verdade, não como uma mentira. Por isso que muitas pessoas estão longe de Deus, porque eu e você vivemos uma mentira. Nós mostramos para pessoas que somos mentirosos quando nós não amamos o Senhor como nós deveríamos amar, né? Quando nós ficamos desse jeito, como a Bíblia diz que nós estamos mortos em nós mesmos, porque olhamos para nós, mas o Senhor disse assim: porque virá tempo em que não suportarão a verdade. É esse tempo. Crente ressentido, a gente fica ressentido, ou seja, ressentimento, está cheio de homem de Deus com muito ressentimento. Ah, porque o fulano só da minha igreja está amaldiçoado. Você está indo para a igreja, pastor, mas você está amaldiçoado. Ah, está indo para a igreja do fulano, está amaldiçoado. Ressentimento. O Senhor não te chamou. Eu e você não somos dono de ninguém não, meu irmão. O Senhor me chamou para ser pastor de ovelhas. Não me chamou de falar de qual ovelha não. Quem Ele colocar, nós vamos caminhar. Aquele que não estiver conosco, seja abençoado por outro. O reino de Deus é enorme. É enorme. E nós não estamos nesse negócio para ganhar nada que não seja a nossa salvação. Não vim aqui, o reino de Deus não está aqui para ser, meu irmão, celebrado por aquilo que Ele te dá, não. Ele é celebrado pelo aquilo que Ele já te deu, que é a salvação. Eu não estou aqui como pastor para ser maior do que ninguém, para ser melhor do que ninguém, nem para ter mais do que ninguém. Eu estou aqui para ir para o reino de Deus junto com você, porque é aquilo que tem para mim. Eu não quero nada desse mundo, por aquilo que tem para mim preparado é muito maior, é muito melhor. Nem olhos viram, nem coração penetrou o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então eu não estou preocupado com o que esse mundo pode me oferecer, porque eu estou indo para um lugar que pode me oferecer infinitamente mais do que sonho e que penso. Então, querido, persevere no Senhor, pare de ser ressentimento disso, ressentimento daquilo. Ah, porque é fulano, porque, meu irmão, larga esse negócio para lá, nós precisamos ir para o céu, nós precisamos caminhar nas ruas de ouro, nós precisamos entender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você. Vamos parar com essas coisas, não? Então, nós precisamos entender que ressentimento não nos leva a lugar nenhum, não leva a lugar nenhum. Tá cheio de crente egoísta, teimoso e ressentido, vai ficar de fora. E agora tem um outro agora também, que por mais não tem trocadilho nenhum, ele está em isolamento. Antes de acontecer o isolamento, aqui ele já estava isolado.
Ele vive dentro do seu mundinho, não é isso, querido? Olha aqui para mim. Ele vive dentro do seu mundinho. Frio e gelado. Ué. Dando a ele uma errada impressão que está tudo bem. Está tudo bem na sua vida, mas na verdade está nada não. Parece que o mundo gira em torno dele. Já viu? Ele fica dentro de casa sem ouvir uma pregação, ele entende tudo, ele sabe tudo e ele fala de tudo, mas na verdade não sabe de nada e não fala de nada. Por quê? Porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Olha, o reino de Deus, querido, é paz no Espírito Santo e alegria. Justiça, é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus te chamou para fora, para ir pregar o evangelho, para anunciar a boa nova do Senhor, para entender qual é, querido, a vontade do Deus vivo. Querido, Deus está te chamando hoje para você não ser teimoso, egoísta e ressentido. E parar, querido, parar de ficar isolado dentro de você, porque nós estamos isolados dentro de casa, mas o sujeito, além de estar dentro de casa agora, está isolado dentro dele, porque ele é cheio de convicções erradas. Quando Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu não concordo não, você é o filho de Deus, né? Você não tem que passar por isso não, coitado do Senhor. Que ele olhou para ele, Satanás, demônio, tu não pensa nas coisas de Deus. Por quê? Porque eu vim aqui para dar a vida para vocês. Deus vem dar a vida para você. Ele não vem para você viver a sua verdadinha, para você ver o seu ministério, para você ser o maior do pastorado, para você ser o maior da teologia. Deus não veio aqui para você escrever livrozinhos só não, meu irmão. Deus não trouxe você aqui para escrever em colunas evangélicas, não. Deus não trouxe você aqui, querido, para viver um evangelho de mentira, não. O Senhor te trouxe aqui para entregar a sua vida para Ele. Ele trouxe para você uma cruz, como diz Billy Graham. Não foi, querido, de maneira nenhuma, não foi para te patrocinar. Ele não mandou uma cruz para você querer se divertir e ficar rico com isso, não. Ele mandou uma cruz para você ser morto nela. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não era digno de ser crucificado como seu Deus. Onde você está, meu irmão? Deus está te chamando para sair da bolha e viver uma verdade. Viver uma verdade. Porque o templo está fechado, não muda nada para nós não. Nós estamos aqui abertos ouvindo uma verdade. Está cheio de gente que quer o templo, quer ficar lá, querido, consultando o seu celular o tempo todo. Tem crente que fica o tempo todo no celular dentro da igreja, é incapaz de ajudar a igreja, a lavar a igreja e fica reclamando que o templo está fechado. Vai vestir calça, cidadão. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você que essa noite eu te chamei para uma boa obra, eu te chamei para não ficar cego espiritualmente, eu te chamei para dar glória a Deus, eu te chamei para exaltar o meu nome, eu te chamei porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu te chamei porque você é eleito desde lá do tempo que estava dentro do útero da sua mãe. Eu te chamei, te ungi, te levantei e você hoje sai da sua zona de conforto e fala de Jesus o tempo todo, exalta o nome dele, porque dias piores virão. Então, querido, para de ficar olhando para dentro de você e começa a olhar para o alto, porque é de lá que te vem o socorro. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, vou pôr um copo com água aqui para você. Essa água aqui tem poder? Nenhum não, querido. Nenhum. O poder está dentro de você através do Espírito Santo. Ele está clamando dentro de você. Hebreus diz que aqueles homens foram perseguidos, foram mortos, mas eles ainda não conheceram o que nós conhecemos, que é o Espírito Santo, que está dentro de você hoje, te alegrando, te exaltando, fazendo você melhor, correndo com você, te abraçando, dando glória a Deus, exaltando você nessa terra difícil, nesses dias conturbados. Jesus está com você hoje, gritando, exaltando e falando, você é meu, você é meu, você é meu. O diabo não vai te tocar, a enfermidade não vai chegar à sua casa, eu cuido dos teus filhos, eu honro você, eu abro a porta que fechar, eu faço grandes coisas na sua vida, eu te exalto, eu faço todas as coisas, eu estou no controle, eu estou na direção com você, nada de ninguém vai tirar a sua paz, eu posso mover a sua história, eu só preciso olhar do alto e te enxergar aqui embaixo, mas faz um movimento para que eu te enxergue. Faça um movimento para que eu te enxergue. Meu Deus. Teimosia, egoísmo, ressentimento, isolamento em mim mesmo.
não muda a minha vida. Tem muita gente aí com essas possibilidades aqui, estão cegos espiritualmente, estão vivendo uma mentira e não uma verdade. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 2 que o bom soldado de Cristo sofre, pois as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Queridos, o que esse cara está falando aqui, né? Timóteo está dizendo assim, olha, sofre pela causa do Evangelho, sofre como um bom soldado, seja fiel ao Senhor, seja firme no Senhor, não se esconda, olha, não se esconda, olha, nenhum soldado do Senhor se embaraça com negócios dessa vida. Deus está te chamando e está dizendo para você, deixa de ser teimoso, deixa de ser egoísta, deixa de ser um cara ressentido, para de ficar preso dentro de você mesmo, achando que você é dono da verdade. A verdade está aqui, ó. Ela é uma só, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Para de querer ficar lendo textinho, querido, isolado na Bíblia. Para de ficar trazendo heresia para dentro da igreja. Para de viver uma inverdade. Para. O Senhor está te chamando para ser verdadeiro, para ser um homem ou mulher que escuta o seu Senhor dizendo não vai, fica em casa, para dizer o Senhor, olha, agora não é a hora, agora não é hora de fazer isso ou aquilo. O Senhor o tempo todo fez isso na igreja, o tempo todo ele chamou Moisés, olha lá a terra que manda ali. Nossa, Senhor, que legal, mas você não vai entrar não. Moisés engoliu o choro, que ele falou, sobe lá em cima só para você ver. Ele subiu para ver. Se fosse eu e você, ficávamos chorando, ressentimento, que Deus é esse, e que estava chateado. Não, mas esse foi lá e olhou, Senhor, é aquilo lá, é aquilo, tudo era para você não vai entrar. Querido, para de chorar pelo leite derramado, para de ficar chateado com aquilo que já passou. Deus está te chamando para ser obediente, Deus está te chamando para olhar para o alto, Deus está te chamando para olhar para o céu e falar, Senhor, é daí que me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Fiquem em Deus, fiquem no Senhor, não olhe para os irresponsáveis, não olhe para os irresponsáveis. Deus está dizendo, eu estou passando. Nenhum de vocês, queridos que estão me ouvindo, nenhum é melhor, nenhum de vocês são mais fortes do que aqueles que estão morrendo lá em São Paulo, em Manaus, em Belém, em Pernambuco, no Ceará. Nenhum de vocês são maiores e melhores. A única coisa que nós devemos ter é o Senhor como garantia, porque a nossa garantia vem do alto. Deus está te chamando e está dizendo para você, sejam prudentes, sejam prudentes. Sejam prudentes, porque na era da cegueira espiritual é difícil entrar no trilho de Deus. Aquele homem que já foi para o pecado, ele tem dificuldade em colocar o trenzinho dele de novo no trilho. Aquele que já conheceu a bebida novamente, é difícil ele voltar. Aquele que voltou para a prostituição, aquela que voltou para as coisas erradas, é difícil ela voltar e colocar o trem no trilho. Por quê, pastor? Porque ele passa a ser teimoso, egoísta, ressentido e isolado. Está cheio de gente que escuta pastor, ele começa a falar mal do pastor, vai para outro pastor, passa mal daquele pastor, vai para outro pastor. E aquele que começa a mudar de igreja, ele muda a igreja, isso, muda a igreja, até se decepcionar e mudar de novo da igreja. O tempo todo a igreja vive isso. Para. Viva uma verdade. Não queira fazer tudo. Não queira ser dono de tudo. Nós não somos dono de nada. Nós não sabemos tudo. Isso aqui é a maior verdade do Evangelho. E ela prega por ela mesma. Jesus, querido, ele não precisa de você. É você que precisa dele. O reino de Deus não para porque você parou. O reino de Deus não acaba porque você parou. O ministério que você está hoje não vai parar porque você, querido, é a estrela desse lugar. Não existe estrela na igreja, a estrela é Jesus. Então hoje ele está dizendo para você, a cegueira espiritual está aí. Você vai vivê-la, você vai andar com ela, você vai ser como esses homens que estão vivendo uma mentira.
Ou você será alguém maior e melhor a partir de hoje? Ou você será aquele crente cheio de esperança, cheio de força? Será aquela cristã cheia da piedade do Senhor? Será aquele crente ainda que busca um matrimônio correto? Será aquele crente ainda que busca as coisas de Deus? Será aquele jovem ainda que se preserva? Será você ainda esse jovem que busca a presença do Senhor? Aquela jovem que ainda procura ser feliz em um matrimônio, que quer casar na igreja? É isso, meu irmão, crente é isso. Se você não é esse tipo de gente, querido, bem-vindo, porque estamos aqui ainda firmes no Senhor, firmes nessa verdade, porque essa verdade aqui é que me movimenta, essa verdade aqui é que me joga para frente, essa verdade aqui é que me joga para viver algo maior, algo melhor, essa verdade aqui, querido, é que me faz ser mais que vencedor, essa verdade aqui, querido, que diz que é o caminho, a verdade, a vida, essa verdade aqui é que vai te levar para ruas de ouro, é essa verdade aqui que vai te fazer, querido, ser mais que vencedor e cantar o hino da vitória. É essa verdade que vai fazer anjo aplaudir você quando você entrar na terra prometida. Nós não podemos viver uma cegueira espiritual como estamos vivendo. Tomara que você tenha ouvido essa mensagem, entendido, porque tá cheio de crente, cara. Cheio de crente morrendo nessas coisas. Morrendo nessas coisas. Né? Quantos de nós estamos aqui? 1 Timóteo diz assim, olha aqui, 1 Timóteo diz, eu gosto muito disso aqui. Rejeitais as fábulas profanas e velhas, exercita a ti mesmo no trabalho. Olha, pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas o trabalho para Deus tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O Senhor está falando, se você trabalhar para mim, eu te abençoo aonde você está e na vida que você vai receber. E meu irmão, como é que você vai ficar sem esse Jesus? Cara? Como é que você vai ficar sem esse vinho novo? Como é que você vai ficar sem esse vinho que muda a minha história? Né? Como é que nós vamos ficar sem isso tudo? Por que nós não estamos hoje prontos para ouvir uma verdade? Né? Timóteo diz assim, guarda o depósito que te foi confiado. Olha, guarda o depósito daquilo que te foi confiado, o depósito do teu coração. Guarda, o Senhor te confiou a palavra. O Senhor te confiou uma verdade, o Senhor te confiou, querido, essa palavra dele e diz para mim assim, prega a todos aqueles que podem te ouvir, anuncia o ano novo do Senhor, anuncie o Senhor, volte na presença do Senhor, o rei que está voltando, ele está chegando aí e ele está dizendo para mim, está dizendo para você, você vai comigo, se hoje houver o arrebatamento, você vai ser arrebatado. Se hoje houver arrebatamento, você será arrebatado. Como está a sua vida? Como estão os seus posicionamentos? É isso que você tem que preocupar. Não tem que preocupar se a igreja está aberta. Não tem que preocupar se tem Covid. Não tem que preocupar se a minha vida está no altar do Senhor. Porque todas essas coisas podem acontecer comigo. E se amanhã a igreja missionária não abrir de novo? E amanhã, querido, o Covid entrar aqui com muita força. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos confiar no Senhor. Porque Ele é autor e consumador da minha fé. Nós vamos olhar para o alto e esperar nele a nossa vitória. Nós vamos estar firmes no Senhor, porque só Ele pode mudar a minha história, mudar a minha convicção, só Ele pode me fazer melhor, só Ele pode me exercitar a mente, só Ele pode exercitar o meu coração, só Ele pode me sarar, só Ele pode me dar força, só Ele pode sarar o meu colesterol, só Ele pode mudar a minha estrutura física, psíquica. Ele é o autor da minha vida, Ele é o autor da sua vida, e eu lembro você que Ele está chegando aí, Ele está voltando, Ele está dizendo, olha, esse é só o início, vocês não entenderam, né? Esse é o ano do concerto com o Senhor. Lembra lá no dia 31 de dezembro, lá na igreja, esse é o ano do concerto com Deus, esse é o ano da igreja obedecer. Não saia da autoridade que foi imposta sobre você, não saia sobre aquilo que não foi dito a você para fazer. Obedeça e seja vivo, obedeça e receba do Senhor o melhor, porque Deus está aqui essa noite e Ele te chama para não viver a cegueira espiritual, porque é difícil colocar o seu trem no trilho novamente. Você que está vivendo uma cegueira, é difícil enxergar de novo aquilo que precisa enxergar. Eu não sei se você lembra, mas eu me lembro de quando um exército sitiou, né, o profeta
Eliseu, e o seu servo virou para ele: Senhor, como é que nós vamos sair disso aqui? E ele olhou para o alto e falou: Senhor, abre os olhos desse cara que não enxerga, para ele enxergar. Ele estava enxergando, mas não via, meu irmão. Tá cheio de crente que enxerga, mas não vê. Aí quando Deus abre o entendimento, abre a mente espiritual dele, ele enxerga que aquele exército, na verdade, estava sitiado pelo exército de Deus. Querido, Deus está te chamando, está dizendo que você está com medo de quê? Eu sou Deus que te saro, eu sou Deus que te curo, eu sou Deus que te restauro, eu sou Deus que te abro porta, eu sou Deus que te muda, eu sou Deus que faço grandes coisas na sua vida. Ele é o Deus que te visita no dia da oportunidade. Hoje é o dia da salvação, como a Kátia está dizendo aí. É hoje o dia da salvação. Se amanhã nós não amanhecermos, é que nós fomos arrebatados. Se amanhã nós não estivermos aqui, é porque Ele nos tirou dessa terra. Ele está voltando, não mudou. E Ele não precisa de correntinha, Ele não precisa de brinco, Ele não precisa de água, Ele não precisa do caminho da salvação dos homens, Ele não precisa da porta da esperança, não precisa de nada disso não. Ele precisa de flor de Israel, ele não precisa de sal de Israel, ele não precisa de água do Rio Jordão, ele não precisa mais de Monte Sinai nenhum, ele não precisa nem que você vá em Jerusalém para ver aonde ele andou, ele não precisa nada disso, querido. Sabe o que ele precisa? É que você mantenha santo, é que se você se mantenha com o Espírito Santo em relacionamento, porque quando ele voltar, ele não vai olhar para o seu passaporte, aonde você foi, ele vai olhar para o Deus que você serve, ele vai olhar para dentro de você e ele vai enxergar, querido. Sabe o que ele vai enxergar? Na verdade, ele nem vai enxergar, ele vai sentir o bom perfume de Cristo. E aí, meu querido, amanhece no Cordeiro. É isso que Deus te chamou. Dá glória a Deus aí, exalta o nome do Senhor. Fala pro diabo: aqui não, Satanás, eu sou mais que vencedor. Essa palavra hoje, meu irmão, é para dizer para você, querido, que está cheio de crente cego, que ele vai ter só o melhor dessa vida aqui. É o que ele quer. Ele só quer comer e beber. É isso, tá? Tem crente que veio aqui só para comer e beber. Tem crente que só veio aqui para comer, beber, vestir. Tem outros que só veio aqui para comer, beber, vestir e viajar. Tá cheio de crente que ele vive na historinha para boi dormir. Tá cheio de crente que veio aqui só para arrecadar dinheiro, para ficar rico e depois não leva nada. Eles não entenderam que está correndo atrás do rabo. E Jesus dizendo assim: eu sou muito maior do que todas essas coisas. Eu sou muito melhor que tudo isso. E Ele não te chamou, querido, para viver a sua vida. Ele te chamou para você viver a dele. É para viver a dele. Viva o reino de Deus, e assim será salvo tu e tua casa. Viva o reino de Deus, e assim Deus mudará a sua história. Se tudo isso, querido, for para mim e para você uma verdade, então, querido, como nós dissemos, né, na igreja missionária, nós vamos ter um plano certo e definido. Precisamos ter um plano certo e definido. Precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Não podemos nos deixar nada nos intimidar. E precisamos não deixar as oportunidades passar e estar pronto. Lembra desses passos? Né? Então quem hoje está aqui precisa ter um plano certo e definido para a sua vida, cara. Sua vida não pode ficar nesse marasmo espiritual não, cara. Porque a banda que toca lá é muito boa, então eu estou indo lá, querido. O reino de Deus não é de banda não, cara. Porque eu estou indo lá, que o pastor tem uma boa palavra. Até quando ele terá a boa palavra, hein? Até ela estiver de acordo com você e o dia que ela te confrontar. Porque eu estou indo lá, porque lá tem um lugar bonito, um banco gostoso. Jesus não chamou para sentar em banco bonito nem gostoso não, meu irmão. Ele chamou para ter uma vida no altar. Problema, querido, que o conforto te tira a sensibilidade do evangelho, não é verdade? Está cheio de crente enganado, está cheio de crente sofrendo por causa disso. E no primeiro dia que o Senhor te coloca no banco de novo, de chão, você sofre, você chora e quer voltar para trás. Querido, não deixa o inimigo te enganar, não deixa o inimigo te levar para lugares que tira a essência de Deus, não. Jesus foi para o meio do deserto. A Bíblia diz que não tinha onde repousar a sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus não procurou conforto nenhum, porque o conforto te tira o prazer do evangelho, o conforto te tira de distante de Deus. Eu nunca vi gente com muito conforto na vida servir o Senhor toda hora que Ele quer.
Eu nunca vi ninguém que está viajando para a Europa, querido, em lugares prazerosos, querido, pegar uma Bíblia lá e começar a ler e anunciar o Senhor. Você já viu isso? Já viu alguém num resort, querido, com all inclusive, com tudo pago, né? Tomar refrigerante, com a Bíblia na mão, tá abrindo, lendo, né? Ele lê tudo que é livro, menos a Bíblia, sabe por quê? Porque o conforto tira ele da presença de Deus. O conforto, muitas vezes, querido, claro que nós não podemos ter 100% isso, mas que tem muita gente que é levado por isso, e Jesus está te chamando hoje para viver algo muito maior, muito maior e muito melhor. Pregue a minha palavra, exalte o meu nome e eu te colocarei sobre esse conforto. Mas por que nós vivemos uma mentira? Porque vivemos em nós mesmos e queremos que a nossa mentira seja a verdade de todo mundo. Jesus está te chamando, chega. O meu evangelho não é de show. O meu evangelho, querido, não é para bater palma para você, muito menos para te patrocinar, como Billy Graham disse. Não é para te patrocinar, não é. Né? O evangelho é para te trazer uma cruzinha para você carregar, querido. E ele disse para você carrega, tá? Eu só vou te ajudar na hora que você não aguentar mais. Ele fez assim com o filho dele. Jesus, quando não aguentou mais carregar, ele levantou um homem para ajudar. Você lembra? Deus está te chamando hoje e falando para você aí, cidadão, vamos comigo? Então vamos hoje. Porque Deus está te chamando hoje para esse dia, para viver uma verdade, para olhar para o céu, né? Para ser aquele homem, aquela mulher que seja grande nele. Né? Então o que a gente precisa, meu irmão, é ter esse refinamento. É claro que tudo que nós precisamos é viver uma vida de evangelho de verdade. Né? Deus quer te dar o melhor? Quer. O Senhor quer te dar conforto? Claro que quer. Mas isso não é prioridade. Prioridade é o reino de Deus. O Senhor quer te dar uma casa boa? Claro que Ele quer. O Senhor quer te dar casa? Claro que Deus quer. Ele tem o ouro e a prata para te dar nessa terra. Eu li aqui para você. Eu vou te fazer grande aqui e lá. O Senhor quer tudo isso para mim e para você. Mas quando nós colocamos isso na frente dele, nós naufragamos. Quando eu, como pastor, quero ser o maior de todos, eu naufrago. Quando eu, como líder, eu quero ter a minha verdade, eu naufrago. Quando eu, como cidadão, não olho para o outro, eu naufrago. Quantos de nós estamos naufragando em nós mesmos? Então hoje Jesus te chama para viver a verdade dele, o evangelho dele, para que nós possamos ser um crente melhor, um crente maior e um crente diferente. Parece meio um trocadilho falar diferente, um crente diferente, porque tem tanta gente igual que a gente precisa ser diferente. Tem tanta gente fazendo o mesmo errado, como diz a palavra, um abismo vai levando o outro, né? E aqui é tanto igualzinho, é incapaz de alguém levantar a mão e falar, não concordo, está tudo errado aqui, está tudo errado, Deus não está nesse negócio, precisamos voltar ao Senhor, arrependei-vos. É isso que João Batista fazia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós vemos pouca gente levantando essa palavra, arrependei-vos. Porque quando a gente grita arrependei-vos, nós somos crucificados. João Batista foi arrancado da sua cabeça. Ninguém quer ouvir uma verdade, cara. Ninguém quer ser corrigido. Né? Ninguém quer obedecer. A primeira negativa, não quero mais nada com você. A primeira negativa, não quero saber mais. A primeira negativa, eu vou te abandonar. Né? Isso está cheio de gente assim, cara. Homens e mulheres desse jeito não herdarão o reino de Deus, porque o reino de Deus é o tempo todo se negar, é o tempo todo dizer, olha, eu não vou, é o tempo todo eu não posso, é o tempo todo, olha, eu não tenho possibilidade, eu preciso ter eu tenho que ter uma vida diferente. Então faça isso que a igreja missionária está te ensinando hoje. Amém? Eu sei que às vezes essa palavra é dura para você, meu irmão, mas é a verdade do evangelho. Porque está cheio de gente frio, está cheio de gente hoje vivendo essa pregação de hoje, né? Na era da cegueira espiritual. E é difícil voltar para o trilho, não é verdade? Quando a gente sai da fila, meu irmão, que a gente vai lá para o final de novo, a nossa mente é a mesma. Puxa vida, estou aqui no final de novo. É aquele pastor que cai, como que vai pregar de novo? Aquele pastor que trai a esposa, como é que ele vai pregar de matrimônio de novo? Aquela irmã pastora que abandonou o marido e arrumou outro marido, como é que ela prega de um casamento? E aí a gente vai vendo um monte de gente vivendo essa vida, né? E não tem mais como, eles perdem a credibilidade. Está cheio de gente na igreja perdendo a credibilidade. Ele até quer servir o Senhor, mas não tem credibilidade mais. Já viu isso? Senhor, mas ele vai fazer? Eu não sei, cara, eu não sei.
Não tem mais como você ouvir alguém que faz o contrário. É como Tito, capítulo 2 diz, né? Eles olham apenas para o umbigo dele, não vivem a verdade, né? Olha lá, vamos ler lá para você ver, para ficar... O que Deus hoje está dizendo para mim, o que Deus está dizendo para você, que está cheio de crente assim. Cheio de crente assim, com essas condições de um evangelho derrotado, de um evangelho fraco, um evangelho que não tem testemunho, né? Tiago 1,22 aqui, sedes cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos, né? O que a gente precisa é ter essa condição de Deus, né? Como a Letícia está falando aí, que as nossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro para vivermos a transparência de Cristo Jesus. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante a sua mão e diga assim: eu vou vencer, porque eu tenho fé, coragem e entusiasmo. Diga assim: nada nem ninguém vai tirar a minha paz. Deus abençoe você, até quarta-feira, amém, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com você. Daqui a pouco a live está no ar aí, para todo mundo ver de novo, tá bom? E chama aí os seus amigos. Deus abençoe, irmãos. Vá com Deus.